Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das estruturas mais importantes e, olha, complexas da nossa anatomia, a pelve. O nosso objetivo aqui é simples: desmistificar essa área que é tão fundamental para o nosso corpo e entender por que, afinal, ela é tão crucial. Muita gente já deve ter se deparado com uma imagem como esta, né? Um raio-x da bacia. E à primeira vista pode parecer um baita emaranhado de ossos. Algo bem intimidador e complicado, na verdade. Pois é, essa é a pergunta que a gente vai responder hoje. A ideia é que ao final desta nossa análise, essa imagem faça total sentido. Vai ficar muito mais fácil identificar as partes principais dela com clareza. Então vamos começar? Bom, para começar, vamos entender de vez qual é o papel da pelve. Dá para pensar nela como se fosse a pedra fundamental do nosso esqueleto, sabe? Aquele ponto central que conecta e sustenta praticamente tudo. E as funções dela são, assim, vitais. Ela serve de base para o nosso tronco, é tipo a ponte que liga a coluna com as pernas. E não só isso, ela também protege órgãos super importantes, como a bexiga e o sistema reprodutor. E para completar, ainda serve de âncora para um monte de músculos. É, basicamente uma central de operações do corpo. Ok, agora vem a parte que eu acho mais legal. A gente vai, literalmente, desmontar a pelve para entender como ela é construída. Porque para entender o todo, a gente precisa primeiro olhar para a peça mais importante, o osso do quadril. E olha que interessante, esse osso grande, com um formato todo complexo, não é uma peça única desde o início. Na verdade, ele é o resultado da fusão de 3 ossos diferentes que se unem conforme a gente vai crescendo. O primeiro desses 3 componentes é o íleo. É a maior parte, essa de cima, que parece uma asa. A borda superior dele é a famosa crista ilíaca. É exatamente aquele osso que a gente sente quando coloca as mãos na cintura. Em seguida, a gente tem o isquio. Ele fica na parte de trás e mais para baixo. A parte mais proeminente dele, a tuberosidade isquiática, tem um apelido perfeito. É o osso de sentar. O nome já diz tudo, né? É nele que a gente apoia o nosso peso quando senta. E para fechar o nosso trio, temos o pubis. Ele forma a parte da frente do osso do quadril. Os 2 ossos pubis, um de cada lado, se encontram bem ali na frente, em uma articulação chamada sínfise púbica. Certo, então o ponto crucial é este. O lugar onde o íleo, o isquio e o pubis se encontram e se fundem formam uma estrutura vital chamada acetábulo. Pensa nele como um encaixe bem fundo em formato de taça, onde a cabeça do fêmur se articula. É isso que cria a articulação do quadril. Ok, agora que a gente já conhece as peças do nosso quebra-cabeça, vamos montar tudo de novo para ver como a estrutura pélvica completa é formada. E olha aí a estrutura final. A pelve completa não é feita apenas pelos 2 ossos do quadril. Eles se unem lá atrás com o sacro e o cóccix, que são basicamente as partes finais da coluna vertebral. Juntos, eles formam um anel ósseo super forte e estável. E aqui vai uma dica importante para não cair numa confusão que é bem comum. Quando se fala em símbolo pélvico, a gente está falando só dos 2 ossos do quadril. Agora, quando o termo é pelve, ou a famosa bacia, aí sim a gente fala do pacote completo. Ossos do quadril, mais o sacro e o cóccix. É um detalhe, mas que faz toda a diferença. Mas espera aí, toda a pelve é igual? A resposta é um grande e sonoro não. E isso leva a gente para uma das diferenças estruturais mais fascinantes de toda a anatomia humana. Dá uma olhada nessa comparação lado a lado. A diferença é gritante, não é? A pelve feminina, no geral, é mais larga, mais rasa, com uma abertura mais circular. Já a pelve masculina tende a ser mais alta, mais estreita e com um formato que lembra um coração. E, claro que essas diferenças todas têm um porquê funcional, principalmente relacionado ao parto. O detalhe mais fácil de identificar é o ângulo do arco púbico. Na pelve feminina, ele é obtuso, maior que 90 graus, para permitir a passagem do bebê. Na masculina, ele é agudo, bem mais fechado, menor que 90 graus. Muito bem, chegamos ao grande momento. Agora que a gente construiu todo esse conhecimento, é hora de aplicar tudo isso para finalmente decifrar aquele raio-x que a gente viu lá no início. Lembra da imagem inicial? Aquele conjunto de sombras e formas que parecia tão complexo? Olhe para ela de novo agora. Provavelmente, algumas formas já começam a parecer bem mais familiares. E, tcharam! A mágica acontece. Com as legendas, a imagem que antes era confusa se transforma num mapa anatômico claro e super compreensível. É impressionante como o conhecimento transforma a nossa percepção. Agora sim dá para ver perfeitamente a crista ilíaca lá em cima, a articulação sacroilíaca onde o sacro se une ao íleo, o acetábulo com a cabeça do fêmur encaixadinha,
A sínfise púbica bem no centro e até aqueles grandes forames obturadores. De repente não é mais um mistério. E assim a gente fecha o ciclo. Essa citação resume perfeitamente a importância da pelve. Ela não é só um conjunto de ossos, ela é a fundação sobre a qual todo o nosso movimento e a nossa estabilidade são construídos. A anatomia é cheia de mapas fascinantes como este. E a pergunta que fica no ar é: qual será o próximo mapa do corpo humano que está esperando para ser decodificado? Afinal, o corpo é um universo de descobertas. Até a próxima!